Olá, olá! Bem-vindos ao Val Tecelagem, eu sou a Valéria e esse aqui é um canal, um espaço aberto para a gente aprender macramê, tecelagem, tapeçaria a partir do zero. Hoje a gente vai aprender esse nozinho aqui, ó, o nó pipoca. É um nó que dá relevo, tá vendo? Ele dá textura para tapeçaria, pro que você estiver fazendo, pro macramê que você estiver fazendo. Então vamos lá? Então, esse aqui, pessoal, é o ponto pipoca que a gente vai fazer hoje. Ele dá relevo, tá vendo, pra peça? Ele dá essa textura, ele forma essa pipoquinha, né? Que forma esse relevo na peça. Então, fica bem bonito. Então, vamos lá? Estou aqui com o cordão de algodão de 3 milímetros. A base do nó pipoca é de novo, né, como todos os outros anteriores, o nó quadrado. Então, a gente vai fazer aqui também o nó quadrado. A gente tem aqui no canal o nó quadrado, como que faz, mas eu vou explicar aqui de novo. Mas também, quem quiser, é só ver lá o outro vídeo. Então, como que a gente faz? Eu tenho aqui os 2 fios da trama e esses 2 aqui do meio são meus fios guias. Os fios guias só servem para guiar mesmo o trabalho, porque a gente vai mexer só com o fio da trama. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer essa barriguinha, vai ficar parecendo a letra P, tá vendo? Virada aqui pra direita. Pode ser direita ou esquerda, que eu sempre começo com a direita. E aí eu vou passar esse fio aqui da trama por cima dos 2 fios guias. O outro fio da trama, ele vem e passa por cima desse fio da trama. Depois ele vai lá atrás, passa por trás de todo mundo e sai aqui nessa barriguinha. E aí eu puxo. E aqui eu tenho meio nó quadrado. Para fazer a outra metade do nó quadrado, eu tenho que fazer do outro lado. Então, eu vou repetir a mesma coisa. Eu faço agora o meu P virado para lá, né? Então, o fio da trama passa por cima dos 2 fios guias. O outro fio da trama vai passar por cima desse da trama, por trás de todo mundo e sair aqui. E aí, eu puxo e eu tenho o segundo nó quadrado. Quem viu lá no primeiro, e até nos outros vídeos que eu fiz com o nó quadrado, vocês viram que eu começava logo aqui no meu cavalete, né? E agora eu deixei esse espaçozinho aqui. A gente já vai entender por quê. E aproveitando, pessoal, eu faço aqui no meu cavalete porque eu tenho, né, o cavalete de macramê, mas não necessariamente precisa ter para fazer. Quando eu comecei, eu fazia com EVA e alfinete, depois eu passei para prancheta, então qualquer lugar que você consiga prender os fios já é suficiente, tá bom? Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais perto, acho que vai ficar melhor para ver, né? Pronto. Bom, agora, o que eu vou fazer com o nó pipoca? Eu vou repetir esse nó quadrado. Eu vou fazer ele 3 vezes. Então, faço a barriguinha para lá, passo o outro fio por trás de tudo, repito pra cá, faço a barriguinha aqui, esse fio vem aqui por cima, por trás de todo mundo, sai aqui, e eu tenho um segundo nó quadrado. Vou fazer mais uma vez. Faço a minha barriguinha pra lá, passo esse fio aqui da trama por cima desse fio, por baixo de todo mundo, saio daqui, eu tenho meio nó quadrado. Repito pro lado de cá, faço aqui a minha barriguinha pra cá, esse fio passa aqui por baixo, deixa eu chegar um pouquinho mais pra trás aqui pra vocês verem melhor, né? Isso. Esse fio aqui passa por cima, por trás de todo mundo, laça e sai aqui. Então, aqui eu tenho 3 nós quadrados. Se eu parei e me perdi, como que eu vou saber contar depois? Eu vou contar por quantos risquinhos, quanto dessa barriguinha que tem aqui. Porque eu comecei por esse lado, né? Então, eu conto esses. 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 nós quadrados aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou separar esses fios, 2 para cada lado, um fio da trama com fio guia, um fio da trama com fio guia para cada lado. E vou passar eles pelo esse espacinho aqui, ó, essa abertura que eu deixei aqui em cima. Então, pode usar, se quiser, uma agulha de crochê. Você coloca a agulha aqui e puxa o fio, ou pode ir com a mão também. Olha,
Pra quem não tem agulha, os dois dá certo. Eu, pra falar a verdade, eu faço mais com a mão, que eu acho até mais rápido do que ficar pegando agulha e ter que usar. Eu gosto mais da mão, até porque eu gosto de sentir mesmo o fio, o cordão que eu tô usando. Eu gosto do contato aqui. Bom, reparem que eles estão bem retinhos, né? Então, passei 2 nesse buraquinho, 2 nesse outro buraquinho. Eu vou puxar eles. Puxo lá pra trás. Puxo, 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 puxo. Formei a minha pipoquinha. Agora, eu tenho que fechar essa minha pipoquinha. Como que eu vou fechar? Com um quarto nó quadrado. Então, vou repetir aqui o nó quadrado, do mesmo jeitinho. Ele vai ficar escondidinho lá atrás, mas eu tenho que fazer pros dois lados, né? Pra ter o nó quadrado completo. Senão, eu tenho só meio nó quadrado. E aí, eu tenho a minha pipoquinha. Se quiser uma pipoquinha mais cheia, algumas pessoas fazem com 4 nós quadrados, depois vira e fecha com o 5º nó quadrado. Eu acho que com 3 já dá, tá vendo? Já dá um bom relevo, ó. Ele fica assim, a pipoquinha. E se eu quiser fazer aqui, continuar fazendo aqui, eu vou repetir o mesmo processo, né? Eu faço aqui, vou fazer os 3 nós quadrados, coloco lá pra trás e faço mais uma pipoquinha. Como vocês viram aqui, que eu fiz 4 pipoquinhas, né? Formando um losango aqui. Bom, e aí eu coloquei aqui também eu esqueci de falar, mas aqui é 1 metro, né, de fio cortado, de fio dobrado ao meio. Né? Então, eu tenho 35 centímetros aqui de área para eu trabalhar e deu para fazer uma pipoquinha, né? Porque mais de uma aqui, o outro fio, o fio da trama gasta mais, já não dá mais para fazer. Mas aqui eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Eu coloquei, esse aqui é o barbante de 16 fios, torcido, né? 16 porque se você contar aqui se você desfiar ele aqui na pontinha, e contar, vai dar 16 fios ali, torcidos, que formam o barbante. Eu coloquei aqui de forma que essa cor aqui, que é a terracota, ficasse no meio e o cru ficasse por fora. E aí, a gente vai fazer a pipoquinha do mesmo jeito. Então, faço o nó quadrado, igualzinho, né? Lembrar de sempre, toda vez que for fazer a pipoquinha, tem que deixar um espacinho aqui em cima. Faço aqui um nó quadrado, meio nó quadrado, e aí o segundo nó quadrado. Ó, que eu falei pra contar, tá vendo que forma essa barriguinha do lado de cá? Então, a gente já sabe que tem 2 aqui. Vou fazer o terceiro nó quadrado, então, meio aqui e 3 nós quadrados. E aí, o que eu vou fazer aqui? A mesma coisa, eu vou passar os 2 fios aqui, por dentro dessa minha aberturinha aqui. Passei 2 de cá, 2 fios de cá. Vocês viram que eu nem usei a agulha dessa vez, né? Eu acabo fazendo isso mais com a mão mesmo. E aí, eu vou fechar a minha pipoquinha. Mas aqui, eu vou fechar de um jeito diferente. Eu vou inverter os fios. Então, eu coloquei o meu fio, que antes era guia pra fora, e o fio da trama foi pra dentro. E vou fazer o nó quadrado do mesmo jeito. Não tem problema inverter, que vai ficar invertido lá atrás, não fica aqui na frente da pipoquinha. Faço o meu 4º nó quadrado aqui pra fechar. Fechou, tá aqui a minha pipoquinha, com o exterior de uma cor e o interior de outra. E aí, o que eu faço agora? Eu vou repetir os meus 3 nós quadrados, vou deixar o espacinho aqui, o suficiente para passar minhas linhas, né? E vou aqui fazer 3 nós quadrados. Então, já fiz um, meio.
Se tiver rápido, é só diminuir também a velocidade, tá? Do YouTube, mas a gente tem o vídeo com mais devagarzinho aqui, né? Pra mostrar o nó quadrado. Olha, vamos contar? 1, 2, 3 nós quadrados. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar agora o fio aqui por dentro. Aqui eu deixei o espacinho um pouquinho menor, mas dá pra passar. É que o barbante tem que tomar um pouquinho de cuidado pra ele não desfiar, mas tá vendo? Ó, com cuidadinho ele passa. Vamos passar o segundo aqui. E vou puxar lá atrás pra poder acertar e fazer a minha pipoquinha. Tá lá agora a minha pipoquinha com outra cor. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar a pipoca. Então, eu vou fechar com o quarto nó quadrado, né? Que eu faço apertadinho lá atrás, ele fica escondidinho, que é só pra poder segurar a minha pipoca. E assim eu faço, né, uma pipoca aí bicolor, né? Com o interior de uma cor e o exterior de outra. Então, aqui pra mostrar pra vocês duas maneiras, né? Uma de uma única cor, com o fio mais consistente, mais estruturado, né? E aqui com o barbante, que é mais molinho, né? Tem mais caimento aqui. Mas aí dá pra gente inverter a cor também. Então é isso, olha, é o mesmo comprimento que eu usei nos dois, foram fios de 1 metro dobrado, mas até pelo tipo de fio usado, né, a gente vê a diferença que dá aqui. Aqui deu pra fazer 2 pipoquinhas, aqui deu uma. Aqui, se quisesse também, poderia até inverter, né, também, pra facilitar, olha, porque o fio da trama é o que gasta mais, né, a gente inverteria lá atrás, colocando os 2 fios guias do lado de fora, e poderia até fazer mais uma pipoca aqui, se quisesse. Mas isso é legal pra vocês verem como, né, fios diferentes vão se comportar de maneiras diferentes. E aqui ficam 2 sugestões, né? Um nozinho de uma única cor e um outro nozinho aqui com 2 cores. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, comentem. Ou se quiserem alguma sugestão, algum pedido, comentem aí, deem um like e compartilhem, tá bom? E até a próxima. Beijo, fui!